Bom, como eu disse da vez passada, eu vou fazer o segundo exercício da mistura, basicamente conferir, que eu imagino, eu já deixei no Uniform Online, na aula gravada, ele está lá, então acredito que não deve ter havido dificuldade, mas de qualquer forma eu vou fazer aí. E com isso a gente, digamos, encerra o conteúdo de tipos novos de... Bom dia, Pablo. Encerra o conteúdo com tipos novos de aplicações. A gente já viu bastante, já suficiente. O que nós vamos fazer daqui por diante é explorar em cima dessas aplicações que a gente já viu. Então, por exemplo, nada novo. A gente vai pegar praticamente os vários tipos de aplicação que vi e vamos analisar algumas coisas. Por exemplo, existem coisas interessantes e práticas do tipo, ora, se eu conseguisse um pouco mais de restrição, vamos supor, se eu conseguisse ter mais funcionário, mais horas, uma coisa assim, o quanto isso daí iria afetar a minha, a minha função objetivo sem que a solução deixasse de ser a melhor. Então, coisas práticas desse tipo que a gente pode tirar são coisas que estão no Solver e que a gente não explorou. Tem 3 relatórios dele que são importantes e que a gente vai explorar, que vai ser o assunto da próxima semana, e que a gente vai com isso daí praticamente até o final, porque já estamos perto, né? Eu tenho, não sei a data exata, o Simon estava me dizendo que acho que é o dia de, 20 de junho, né, que termina as aulas, tudo. Eu não tenho essa confirmação, mas possivelmente não deve passar mais muito disso daí, não. Bom, de qualquer forma, é o que a gente vai fazer. Começando hoje, como eu tinha falado, vamos resolver o. Eu vou primeiro resolver o exercício da terceira chamada, quer dizer, né, para esse AV2 nós fizemos uma terceira chamada, a razão foi a seguinte: a primeira, a normal, a segunda, para quem perdeu ou ficou com nota baixa, e a terceira, porque algumas pessoas ficaram com dúvida, poucas pessoas, na verdade, só foram 2 pessoas, ficaram com dúvidas naquele cálculo onde tinha 60% de uma, 40% da outra, e acharam que a nota, que estava com a nota maior do que efetivamente tiveram, aí disseram que se tivesse calculado, se tivesse entendido daquele jeito, teria feito a segunda chamada. E aí, para não prejudicar, nós também estamos numa situação excepcional, nós fizemos uma terceira chamada, né? Então, essa terceira chamada eu vou começar resolvendo, porque, de qualquer forma, são situações que a gente já passou por elas, né? E vamos lá. Bom, então, eu vou começar aqui pela terceira chamada, que serve para todo mundo, de qualquer forma. Foi um exercício onde tem poucas novidades. Eu pedi somente 2 coisas a mais, né? É um exercício daquele do tipo de quanto plantar em cada área. Então, a gente tem 4 culturas, existe, quer saber quantos hectares plantados de melão, melancia, mamão, tangerina. Existe uma previsão de lucro por hectare, isso daí não é difícil na prática saber, o registro da Emater, isso daí eles sabem muito bem a previsão de lucro por hectare em determinado período do ano. E tem também alguns coeficientes técnicos. Por exemplo, para plantar 1 hectare de melão, é necessário 2 dias e meio de equipamento mecanizado. Colheitadeira, trator, essa coisa para 1 hectare. Então, essa tabela daqui mostra o lucro por cada hectare plantado, estimado, claro, e aqui quanto a estimativa de quanto
quantos dias vai se precisar de equipamento mecanizado para cada hectare. Aqui também, aqui é uma estimativa de quantos homens, aí é o pessoal de braço mesmo, de mão de obra, para trabalhar, para plantar um hectare de melão, por exemplo. Então, são 36 homens, né, por dia, ou então, sei lá, 4 dias com 9 homens, assim por diante. Então, essa composição aqui de pessoas, de mão de obra que vai precisar para cada hectare desse daí. Irrigação também, a plantação, a gente sabe que, por exemplo, no caso de melão, a fruticultura irrigada, ela precisa de uma certa quantidade de metros cúbicos, como é medido, né, para plantar melão, melancia, mamão e assim por diante. Então, a gente tem aqui praticamente todos os requisitos para determinar qual seria a quantidade ótima de cultura, de hectares para plantar de cada cultura. As restrições nós temos aqui. Agora, está dizendo que nós temos 320 hectares de área. A área que nós temos disponível, quer dizer, a soma da quantidade de hectares para cada cultura não pode ultrapassar 320 hectares. É uma restrição também, né? Então, eu acho que é isso daí. Aí depois vai perguntar algumas coisas que facilmente a gente tira depois que resolver. Então, vamos começar. Primeiro, quantos hectares, que é o normal? Os hectares devem ser plantados de cada cultura, considerando que cada uma delas deve representar pelo menos 15% da área disponível. Então, também é uma restrição. A gente tem uma área de 320 hectares, 15% de 320, dá um número aí, a quantidade plantada deve ser pelo menos 15%. Eu não posso ter uma área, uma cultura que não tenha, que seja zero, por exemplo, ou que seja 2 hectares, tem de ser pelo menos 15% dos 320. E aí vamos ver isso daqui e depois a gente responde o resto. Bom, então eu vou puxar isso daqui para o Excel para não precisar, que eu tenho ele pronto, mas como sempre acho melhor fazer aqui junto com vocês. Então, estamos aqui, essa situação aqui que a gente quer saber quanto plantar. Bom, então digamos que nós temos aqui, o que nós queremos é saber quanto de cada cultura, hectares aqui de cada cultura, né, plantar. Então, vamos botar aqui, quantidade de hectares. Quantidade de hectares que a gente quer plantar. Ok, então voltando para cá, a quantidade de hectares que a gente quer plantar, né? Estamos resolvendo o exercício da terceira chamada do AV2. E aí a gente vai vendo as restrições. Então, primeiro, só para lembrar, as restrições aqui, a empresa tem o maior lucro possível, a quantidade de água que ela tem disponível, 300 mil metros cúbicos. Eu acho que quando for fazer, alguém achou até muito e perguntou se era isso mesmo. Então, 300 mil metros cúbicos, eu vou botar aqui, é a parte de 300 mil metros cúbicos, é a restrição associada à irrigação, né, a quantidade de água. O máximo que tem disponível é 320 hectares, né? Vamos ver aqui as outras restrições, vocês estão com um problema aí. 300 mil metros cúbicos, 10 mil homens dia e 1.000 dias de trabalho de equipamento mecanizado. Então, 1.000 dias de trabalho de equipamento mecanizado é uma restrição. E a outra, deixa eu ver se chegou. E a outra
aqui 1.000 dias de equipamento mecanizado, a outra restrição foi de 10.000 homens por dia. Então, 10.000, que é a mão da parte, mão de obra, então, restrição, 10.000 homens por dia. Bom, aí ele ainda fala, aqui no final, quando eu li para vocês, eu mostrei, quantos hectares deve ser plantado em cada cultura, considerando que cada uma das áreas deve representar pelo menos 15% da área total disponível. Bom, a área total disponível é 320, né? Então, cada uma desses hectares não pode ser menor, né, do que 15% disso. Eu vou botar aqui 15% de 320, é 48. Então, isso daqui é o mínimo que plantado. Deve ser a área mínima que deve ter por cada um dos hectares. E aí, vamos lá. Bom, dependendo do que o solver colocar aqui, a gente pode calcular qual o lucro por hectare. Vou colocar aqui, o lucro por hectare vai ser o somar produto a produto, cada um desses, multiplicado pelo lucro de cada um, deu. Se fosse 1 hectare de cada, que não poderia ser, mas se fosse isso, o lucro seria esse. E aí aqui a gente iria também a quantidade de dias aqui de equipamento mecanizado, a quantidade de homens-hora, né? Homens-dia por hectare, aqui por hectare, quando a gente multiplicasse pela quantidade de hectare, então tinha o total. Na verdade, essa linha aqui representa o total. Então, essa quantidade que eu estava mostrando representa o total, no caso aqui, o lucro, isso se fosse 1 hectare, né? Lucro, equipamento mecanizado total, por dias que ia precisar, a quantidade de homens por hectare e quantos metros cúbicos, né, a gente teria de cada um. Bom, então, essa soma aqui se teria de ser 320, deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Hein? Dispõe de água, hectare, 10.000 homens, 1.000 dias de trabalho, os lucros já estão aqui, que é o que é maximizar, então quanto plantar? Considerando que cada uma das áreas deve apresentar pelo menos 15%. Depois de responder isso, a gente completa o quadro que ele pede. Deixa eu só passar para cá, pede para completar esse quadro. Aqui. E depois de responder isso, eu vou completar o quadro que pede. Bom, vamos lá. Então, primeiro saber quanto deve plantar. Acho que aqui já dá para a gente, a gente resolver isso daí pelo solver. Eu quero maximizar o lucro total, que é esse daqui, maximizar, variando a quantidade de hectare de cada cultura e adicionando as restrições. Bom, isso daqui foi o lucro. Essa daqui, esse total aqui que vai ser obtido depois que plantar cada cultura, deve ser menor ou igual à restrição que se tem aqui. Aquele problema normal que a gente tem. Agora, a gente não pode esquecer que a quantidade de área máxima, que eu não coloquei, quanto a gente está gastando, daqui, eu vou botar aqui, vou somar o total, essa daqui é a área máxima plantada, né, para eu poder usar lá no solver. Então, continuando aqui no solver,
eu preciso colocar a restrição de que essa área plantada tem que ser menor ou igual que essa daqui, que é os 320, que está na linha das restrições. Tem também uma restrição, aquilo que ele falou, quando pediu para ver quantos hectares plantados de cada cultura, desde que a área seja maior, acima de 15%. 15% da área total disponível. Então, 15% é isso, que dá 48. Então, dava esse 48, e aí falta colocar essa restrição. Então, essa restrição seria essa: a área plantada aqui, ela deve ser maior ou igual, né, que esse daqui. Eu podia botar um número só ali para ele, né? Preferi repetir aqui. Né? Mais alguma restrição? Não. Isso daqui não tem, não tem números, aliás, não tem operações que não sejam lineares, como aquele que a gente fez da última vez, e que vamos resolver hoje, aquele de proporções. Então, o método simplex deve resolver. Então, quando eu resolver aqui, bom, ele deve plantar o 48 de cada cultura, 48 hectares, quanto ele deve plantar de cada cultura, e isso daqui daria o lucro máximo, o lucro que consegue obter, e gastando esses recursos. Veja que os recursos que ele gastou, e vai ser isso que a gente vai explorar a partir da próxima semana, em cima desses problemas. A gente não vai mais envolver nenhum problema novo, mas o que nós vamos explorar é coisa desse tipo. O que é que a gente poderia fazer com isso que sobrou? Por exemplo, ele gastou, com essa solução que ele encontrou, ele usou 502 dias de equipamento mecanizado. Tinha 1.000. Né? O que é que poderia fazer aqui que não inviabilizasse a situação? Então, a gente vai tratar disso daí. E somente adiantando, só para vocês verem, não vou fazer agora, claro, isso não vai requerer cálculo novo nenhum. É quando a gente resolver, vou fazer de novo aqui, quando a gente resolver com o solver, ele tem uma coisa que a gente não usou, ele tem relatórios, três relatórios que eu só vou mostrar para vocês terem ideia o que é que a gente vai estudar, só isso. E com isso daí termina. Por exemplo, esses relatórios que ele vai dar, ele dá um deles um relatório de resposta, que é basicamente aquele que a gente já encontra, ele já diz qual é o resultado, que a gente já sabe, mas ele detalha, ele diz aqui, a gente pode aqui ver se usou a restrição, etc. Ele dá outro relatório, esse relatório daqui, ele nos diz o seguinte: olha, se eu conseguisse se eu usasse menos água, aquela irrigação usasse menos água, o que é que isso daí ia afetar a função objetivo? Talvez não afetasse nada. Então, coisas desse tipo. Se eu mexesse, se, por exemplo, o lucro ali para o cálculo da função objetivo, se os lucros fossem diferentes, eu poderia mexer, variar até quanto, para não afetar o lucro máximo. E, finalmente, ele poderia dizer aqui, esses resultados que eu encontrei, eu poderia ter uma faixa, eu tenho liberdade para trabalhar com uma faixa até tanto, sem afetar as restrições. Então, somente a gente pegar, a gente não vai calcular nada, a gente vai usar alguma coisa que o solver nos dá, e a partir daí a gente interpretar algumas coisas práticas, por exemplo, o que é que eu posso fazer com o dinheiro que sobrar aqui? Porque vocês veem que, aliás, sobraram dias de equipamento mecanizado. Eu podia alugar esse trator para alguém,
para não perder esse dinheiro, ou era melhor eu reduzir, eu entregar esse trator, não ficar com essa coisa desse tipo. Bom, a gente vai cuidar disso na próxima semana. É só isso que eu quero adiantar para vocês verem que não é nada novo. É explorar as situações práticas a partir do que o Excel, o Solver consegue nos dar. Bom, mas aí continuando, estou resolvendo aqui a terceira chamada da AV3, e aí ele pede esse quadro aqui pede para colocar a área, que é exatamente a área que a gente encontrou aqui, essa a área que foi encontrada, pede para colocar a área de cada cultura. Agora, pede para colocar o lucro por cultura. Aqui vocês lembram que esses valores que a gente tem aqui, por exemplo, o lucro foi o lucro por hectare, 2.500 por hectare. Como ele plantou 48 hectares aqui, 82 desses, ele quer saber, nesse quadro aqui, o lucro para cada, quanto foi que o melão deu de lucro, né? Quanto foi que a melancia deu de lucro. Esse lucro que eu tenho aqui, vocês viram que é por hectare. Então, em função do número de hectares que eu plantei, para calcular isso daqui, é somente eu multiplicar o número de hectares que eu plantei pelo lucro por hectare. Então, isso daqui me dava o lucro. Dava o lucro para cada cultura. E o total deve bater com esse daqui. A gente espera que seja o 500 e 600 que foi otimizado, porque esse daqui que a gente encontrou, da função objetivo, foi o total, quando a gente fez esse vezes o somar produto, que a gente não fez por parte. Se a gente fizesse a tabela, esse vezes esse, botasse na coluna, esse vezes esse na coluna, a gente iria já isso daqui. Mas, como a gente fez o total, o lucro total, a gente não tinha. Então, por isso que desse daqui, desse exercício aqui, a gente pediu o lucro por produto. E, finalmente, a área irrigada também por produto, que é a mesma coisa. Então, a área irrigada aqui eu tenho por hectare, cada hectare. Como aqui essa cultura teve 48 hectares, a área irrigada daqui, a área irrigada foi o 48 multiplicado aqui pela irrigação, e aqui também pede o total, que deu os 300 mil que a gente vê aqui. E aqui também pede o total de área usada. Vou puxar para cá. Esse total aqui, que foi o 226, que foi a área efetivamente utilizada. Eu tinha 320, sobrou isso daí. Aqueles relatórios podem nos dizer em que é que eu aproveito isso daqui. É melhor eu plantar o quê? É melhor aproveitar o quê? São desse tipo de coisa que a gente vai ver, que são coisas importantes realmente. Bom, e aí pergunta, qual a área em hectares que poderia ser aproveitada pela empresa para cultivar algum outro produto? Ora, esse daqui, que área eu poderia aproveitar? Nesse caso aqui, a gente viu que eu tinha disponível 320 hectares, usei 226, então o que eu poderia aproveitar, o aproveitamento seria de 320 menos 226 hectares. Eu tenho 94 hectares para ser aproveitado. E aí, torno a repetir, isso que a gente vai ver a partir da próxima semana, são coisas desse tipo. Gerenciar o que pode ser feito para a gente continuar com boas soluções para o problema de programação linear. Ok, então isso daqui, chamei aqui a resolução, o primeiro exercício foi esse, que eu vou colocar aí no Info Online, claro, e está tudo gravado, vai entrar já na aula de hoje. O segundo pronto, isso daqui também é bem característico. A gente tem dois produtos que passam por três processos: montagem, acabamento e teste. Eles demoram
esses produtos demoram na montagem 15 minutos um e 12 minutos o outro, 4 minutos um e 5 no acabamento e 3 e 3,5 nos testes. E a gente tem o equipamento de montagem, ele tem uma limitação, ele só pode trabalhar por 10 horas, que a partir da 10ª hora ele se desgasta, não pode mais ser usado no dia. O acabamento até 7 horas diárias. E o equipamento usado para testar o N1, ele está disponível por 12 horas diárias. Mas o que testa N2 só fica disponível 8 horas por dia. Então a gente quer saber quanto produzir de cada um, de maneira a maximizar o lucro da fábrica, que está dando aqui, não está o lucro direto, mas claro, tem preço e custo. Multiplicado pela quantidade produzida, a gente tem preço vezes a quantidade, a gente tem a receita, custo vezes a quantidade, a gente tem o custo total, e a diferença, o lucro. Então a gente quer preencher esse quadro aí, e depois perguntar uma coisa. Então primeiro, vamos resolver, para esse segundo, vamos resolver aqui, ver quanto a gente deve fabricar de cada um. Tem restrições, então também é um problema típico, né? É um problema bastante típico aqui. Eu vou tirar isso daqui para não atrapalhar, que ali era só para... Isso. Isso. E isso daqui. Isso daqui, fiz, né? Isso daqui é o da quantidade produzida, que eu vou fazer também. Esse daí. Então, para seguir todos os passos. Então, vamos lá. Esse daqui eu vou montar assim, pode ser montado de qualquer jeito, né? Eu tenho os dois produtos, e eles podem passar por esses processos de montagem, acabamento e teste. Fazem acabamento e teste. E aí tem o tempo que é gasto, o tempo que ele coloca, 1 hora em minutos, e as restrições são em horas, mas aí a gente só converte. Algumas pessoas até me perguntaram isso daí. Muito bem, então, montagem, acabamento, teste. Aí temos isso daqui, se tivesse na forma de uma tabela, era melhor, porque a gente puxava, mas 15 e 12, 4 e 5, e 3 e 3,5. 15 e 12, 4 e 5, e 3 e 3,5. É quantos minutos cada produto, uma unidade, ela gasta nesses equipamentos. E aí vem restrições, 15, já estamos aqui. Montagem desgasta 10, pode ser 10 horas, acabamento 7 horas. Esse de teste que é para um produto, que está uma diferença, a gente não tinha feito ainda desse jeito, mas para o equipamento de teste, ele, quando testa um produto, ele só pode ser usado por 12 horas, mas para testar o outro produto, ela só tem 8 horas. Então, 10 horas para montagem, 7 horas para acabamento. Então, vamos botar aqui. Então, desse daqui, eu tenho de restrição, vou botar aqui 10 horas, 7 horas, isso daqui. E no teste eu não tenho o tempo total. Como eu disse, está uma diferença aqui. Nesse equipamento para testar N1, ele só pode usar 12 horas diárias. Então, vou botar aqui separado, que para N1, vou botar aqui, eu só posso usar
por 12 horas diárias. E para o N2, que eu vou testar N2, só fica disponível para o teste 8 horas por dia. Então, aqui, para N2, o número de peças que eu fabricar de N1 e N2, eu vou ter de testar, vai ser uma restrição individual para cada um. Enquanto nesse daqui é o total para N1 e N2 de horas de montagem, a máquina está disponível para qualquer um dos produtos. Nesse daqui, o teste, que ela leva 3 horas para N1, mas a máquina que testa N1, ela só tem 12 horas por dia. Já a que testa N2, que leva 3 horas e meia para 3 minutos e meio para cada produto, ela só tem 8 horas. Então, aqui, vamos já fazer já a conversão, né? Porque eu botei aqui tudo junto só para não esquecer. A gente quer maximizar o lucro da fábrica, considerando o mínimo de 10 unidades de cada produto que deve ser produzido, um mínimo. Então, cada produto eu devo produzir pelo menos 10 de cada um deles. Então, vamos lá. Então, eu sei. Vou começar aqui. Lembre que aqui é 15 minutos que ela gasta, né? E aqui ela dá 10 horas. Então, 10 horas, agora 60 minutos, eu vou tirar, em vez de 10 horas aqui, já vou botar 600 minutos. A gente fica tudo em minutos aqui. O acabamento, ela diz que tem disponível, como vocês viram aqui, o acabamento, 7 horas diárias. E lembra que aqui em cima ele faz tudo, o tempo está em minutos. Então, 7 horas diárias, 7 vezes 6, 42, 420 horas. Vou colocar por cima. Esse daqui, 12 horas diárias. 12 horas, 60 minutos, né? Que ele aqui leva 3 minutos. Então, 12, sejam 7, 720 minutos, não é isso? O esteiro está errando aqui. 720, então, minutos. E para o N2, 8 horas, 48, 480 minutos. 480 minutos. Então, o que a gente quer saber, assim, e não pode ter menos, acho que são 10 unidades do produto. Considerando o mínimo de 10 unidades cada produto deve ser produzido. Então, ela tem de produzir pelo menos 10. Então, eu vou botar aqui os 10. Ela tem que produzir. Então, o que nós queremos é saber o número de produtos, aqui, começando com o número de produtos que a gente pode fazer para atender aquelas restrições. Então, e agora vem o lucro, claro, a função objetivo. A função de lucro está aqui. O preço de um, 13.200 e do outro, 12.500. 13.200 é o preço. 13.200. Vamos para cá só para ver se você. Não, aqui foi feito em outro formato lá. 13.500. 13.200 e 12.500. 13.200. 12.500. Isso daqui vai ser o preço. E os custos vão ser 3.340 e 4.200. 3.340
4.200. Isso aqui é o preço unitário. Isso aqui é o custo. Logicamente, o lucro de cada produto vai ser o lucro unitário, vai ser o preço menos o custo. Então, tudo isso daqui, 15 minutos para uma unidade, teste 3 minutos para uma unidade, preço para uma unidade, custo para um. Então, tudo aqui unitário. Né? Bom, então vamos ver se a gente fabricasse um de um tipo e outro do outro, quanto tempo a gente ia gastar. E aqui a gente já vou multiplicar, somar produto. Esse daqui. Vamos ver isso daqui. Um produto. Esse daqui. Ou esse daqui. Então, se eu fabricasse um, eu ia gastar 27 horas de montagem, tenho 600. 27 minutos de montagem, tenho 600 minutos disponíveis. E se fosse um 9 minutos de acabamento e assim por diante. Testes, se eu fabricasse aqui, eu vou botar aqui. Então, o teste vai ser o produto desse, vezes esse, o teste, porque o teste da máquina N1, ele é diferente. Né? Ele só vale para a máquina N1, que ele tem 720 minutos. E o teste da máquina N2, é esse daqui, ou o teste da máquina N1, minuto da máquina N2. Então, ele tem esse daqui é a quantidade de minutos gastos, né? Esse daqui, do mesmo jeito que a gente costuma chamar essa coluna, essa linha aqui de total, quanto foi gasto, quanto foi usado. No linguajar da pesquisa operacional, isso daqui é muito utilizado como uso, gasto, utilização, para ver quanto foi utilizado do recurso. Eu aqui chamo de total, que está associado ao recurso. Esse daqui também, esse daqui é o total. Foi utilizado de teste nessa máquina. Esse daqui é a restrição. E nessa linha daqui, essa daqui é a restrição. Tem uma restrição aqui também, vou botar aqui para ficar. Então, acho que está pronto para a gente resolver. Vamos ver, então, para resolver isso daí, vou para o solver. O problema é maximizar o lucro. O lucro está aqui. Né? Que quando eu multiplicar, quando eu tiver esses valores, o lucro vai ser total. Eu quero maximizar o lucro. Deixa eu ver aqui se chegou alguém. Maximizar o lucro, variando C2. Agora, para restrições. Essas duas aqui devem ser menores do que esse tempo aqui. É o tempo de montagem e acabamento. Aqui eu não posso fazer que o teste menor do que um tempo total, porque é um teste para cada produto. Então, vamos fazer esse outro. Esse do teste, eu tenho um teste que esse total usado na máquina de teste por N1 foi isso, e da N2 foi essa. Então, esses dois aqui devem ser menores do que
esses valores aqui. Ver que mais. Será que tem mais alguma restrição? Não sei se a quantidade aqui de máquinas é inteiro, né? Não pode ser um número fracionário. Determinar o número de unidades inteiras de N1 e N2, né? E um mínimo de 10 unidades. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho de me lembrar de que esses dois são inteiros. Não posso ter fracionamento de máquina. E um mínimo de 10 unidades. Eu tenho de dizer que essa quantidade aqui tem de ser maior ou igual que essa daqui. Ok, então se eu resolvi certo, está aqui. A gente precisa produzir 10 da N1 e 37 da N2. O lucro máximo que a gente consegue é esse daqui, que ela consegue. Agora vamos estudar os recursos gastos, que isso daí é uma coisa que a gente vai gostar, vai usar. Por exemplo, a montagem sobrou o tempo de máquina usado, o gasto de máquina, só sobrou 6 minutos aqui, como vocês veem. Já a máquina de acabamento sobrou bastante tempo. Os testes, a máquina de testes, vamos ver quanto sobrou. Para a máquina, para o produto N1, sobrou aqui uma quantidade enorme, sobrou 690 minutos. E para o N2, o total de minutos gastos, também sobrou bastante. Então, esse foi um tipo de caso, foi uma solução que foi a melhor que se encontrou. Aqui está tudo certo, né? Foi a melhor que se encontrou. Mas houve muita sobra de recursos. E o que aquele relatório que eu falei, que é o que a gente vai tratar na próxima semana, o que eles vão nos ajudar é o que fazer com esse recurso, como é que eu posso, eu poderia aumentar, quer dizer, são coisas que já, vamos dizer, vamos deixar, não tem muita técnica, a técnica é simples, é só usar, sabe, entender aqueles relatórios, e agora usar a arte. Cada um pode achar que é melhor eu comprar isso, comprar aquilo, então a gente abre um campo aí criativo para isso. Bom, mas de qualquer forma, para resolver esse daqui, a resolução dele, seria essa. Agora vamos ver, porque aqui pediu algumas coisas também. Pediu para preencher esse quadro aqui. Então, enquanto for o tempo não usado na montagem, no acabamento. Deixa eu botar logo aqui. Pede para preencher esse quadro. Bom, com que a quantidade produzida aqui já está pronto. Né? Essa quantidade aqui foi produzida. Total aqui, 47 produtos. O custo de produção por produto. Esse daqui, lembre que esse que tem aqui é o custo unitário. Aqui. O custo de produção, tanto para o N1 para o N2, eu preciso multiplicar a quantidade a quantidade produzida multiplicado pelo custo unitário. Aqui, que o custo aqui, bateu aqui com os 188 mil. Aqui foi o custo de produção, que para cada produto e o total. E o lucro, mesma coisa, o lucro por produto vai ser esse daqui multiplicado por esse. E aqui o lucro total. 405. Ok.
E aí tem mais duas perguntinhas. De quanto foi o tempo não usado em minutos no processo de montagem e no processo de acabamento? Né? Tempo de montagem e de acabamento. Então, o tempo não usado está aqui. Montagem e acabamento. Então, nublado. Nublado. E acabamento vai ser a diferença do que eu tinha, menos o que foi usado. 6 minutos e 195 minutos. Certo? Então, com isso daqui a gente tem resolvido o, o, o exercício. Aí eu tinha o terceiro, mas o terceiro é um que a gente já fez aqui, já resolveu. É para colocar uma situação prática, uma aplicação prática da pesquisa operacional direcionada para auxílio que possa ser usada, estruturada, né, que possa ser aplicada no ajuda às populações por conta da Covid. Então, é uma coisa prática, também da mesma forma que o outro, é descritivo. E aí, da mesma forma que as outras duas, a pontuação é a mesma que as outras duas avaliações tiveram. 60% para essa parte prática e 40% para essa outra. E aí fecha. Então, com isso daí, a gente encerra o AV2, né, e vai partir para a próxima semana. Agora, tenho, como eu fiquei de fazer, aquele do café, o exercício do café, que foi, eu fiz foi do petróleo, a formação nesse daqui. Esse daqui eu até falei que era uma coisa prática, porque essas grandes cafeterias, elas fazem uso disso daí, tipo a Starbucks. Então, porque elas fazem a mistura nas próprias instalações para atender o cliente. Algumas delas são assim, mais sofisticadas, que o cliente é que faz a própria composição. Mas vamos lá. Nessa daqui, ela vende a chamada mistura, né? Ela já prepara essa mistura, que é composta de alguns tipos de cafés. É muito comum se usar o colombiano, o brasileiro. Na verdade, na prática, se usa bem mais, tem mais aí para dar, é como o whisky, chamado blend do whisky. Né? O whisky dificilmente ele utiliza um único malte, o chamado whisky puro malte. Todos esses whiskies mais utilizados, mais conhecidos, eles utilizam uma mistura de, chamado blend, né, a mistura dos vários tipos de malte. No café também é semelhante, e no chocolate também. Esse chocolate que a gente come aqui no Brasil, uma parte é de cacau brasileiro, mas uma parte é de cacau que vem da África, que vem não sei o quê. Essa mistura é que dá esse sabor que a gente gosta do chocolate. Ele geralmente feito com um único tipo de cacau, muita gente não acha bom, não acha gostoso. Então, no caso aqui, a gente está aplicando para o café. Quer saber quanto produzir, né? Esse daqui eu já tinha deixado lá e já coloquei até o resultado, já está lá no Unif Online. Então, a gente vou resolver ele aqui, ele já está resolvido. Vou mostrar aqui como foi que a gente resolveu. Então, esse tipo de problema que envolve a mistura, a forma de resolver é a gente colocar o produto final, no caso aqui, que são esses aqui, e eu vou botar o velho 1 aqui, o produto final, e
O que está associado ao produto final é o preço de venda dele, né? Então, isso daqui, em algum instante, vai gerar a receita. Se eu multiplicar a quantidade que eu produzir de, de mistura, essa especial, chamada especial, ela dá um valor. Se eu multiplicar o peso por essa quantidade aqui, por esse valor, eu tenho a receita, né? Já o componente que vai produzir isso, que vai ser usado para misturar, para fazer a combinação, ou seja, o insumo ele está associado a um custo, quer dizer, a cafeteria ela tem de comprar aquele grão de café brasileiro, ou moca, ou colombiano, ou suave, ela compra esses quilos de toneladas, sei lá, sacas de café, e tem um custo cada um desses. Então, nesse daqui é o preço da venda deles, e aqui é o custo dos insumos. E o que a gente quer saber é quantos quilos, né, usar dos insumos do brasileiro para formar o café especial, o dark e o regular, de tal maneira que tenha o maior lucro. Agora, existem alguns limitantes, alguns fatores limitantes, como, por exemplo, o total do estoque que a empresa tem de café brasileiro é só de 110 quilos. Para uma grande rede, na verdade, seriam toneladas. Ela tem de 110 quilos, de 70, 80, 150. Então, ainda aqui é a limitação que ele pode armazenar. Quer dizer, ele não pode contar com mais do que 110 quilos do café brasileiro para fazer a mistura, porque não tem, né? Esse peso total aqui é a soma do peso do café brasileiro. Da mesma forma, a quantidade, o peso total do café especial, dark, essa coisa aqui ele não tem, não está dando nenhuma limitação. Mas poderia até haver limitação para que ele só pudesse produzir uma determinada quantidade de café especial, dark, regular, para guardar esse saquinho de 1 quilo. Se tivesse. Nesse caso, não tem. A gente quer calcular o maior lucro, que é a diferença entre a receita e o custo. Aí vamos ver a receita. A receita, ele vai ser o quanto vender aqui, o peso desse daqui, né, multiplicado pelo preço de venda. Então, a receita ela foi calculada como somar produtos, a receita total vai ser somar produtos disso daqui, do preço de venda, multiplicado pelo total, pelo peso total, aqui, desse, que deu esse 62 que vocês estão vendo. Por outro lado, o custo, ele foi também calculado, um produto, o custo de cada insumo, multiplicado pelo peso dos insumos, depois que a gente souber qual a melhor combinação, esse 2805. Então, isso daqui é unitário, digamos assim. E, consequentemente, o resultado é a diferença dos dois, esse 33,95. Bom, então, já resolvemos aqui a função objetiva. Esse aqui, quando a gente somar lembre que o que está aqui dentro da célula, é isso que a gente precisa entender. É o peso do café moca, por exemplo, que vai ser usado para o especial. Esse daqui, o peso do café colombiano, que vai ser usado para o dark, né? Então, vai ser quilos de café utilizados para formar isso daí. Bom, agora vem
outras restrições, e essas daí são fortes, né? Porque é isso daí que dá o blend, chamado blend, né? Do café dark, do regular e do special. Então, a composição que vai dar o gosto nisso é quando ele diz aqui que pelo menos 40% do café colombiano e pelo menos 30% do moca, precisa ter pelo menos 40% do colombiano e pelo menos 30% do moca para formar o café especial. Então, esse especial, eu sei que eu preciso ter do café colombiano pelo menos 40% dele. 40% dele, então, do total do especial, 40%, quer dizer, essa quantidade de quilos sobre o total, né? Isso daqui precisa ser pelo menos, então, maior do que 40%. E ainda para o café especial, ele diz que precisa ter pelo menos 30% do moca. Então, pelo menos 30% do moca é que a quantidade aqui do moca, né, essa proporção, a quantidade que eu tiver aqui sobre o total, no caso do especial, isso daqui, essa proporção seja maior do que 30%. Então, eu coloquei aqui. Aqui já está calculado esse valor aqui, esse 0,25, já que tudo aqui é 1 e a soma sempre dá 4, claro, quando dividir dá sempre 0,25. Mas vai se alterar na hora que isso daqui mudar, fizer a composição. Então, essa proporção aí vai ser a quantidade de café colombiano, que é esse daqui, para um especial, para esse espécie. Então vai ser isso, que é essa quantidade, dividido pelo total que der aqui, que a gente não sabe. Então, essa proporção que der aqui, ela vai precisar ser maior ou igual do que 40%, né? Que é 0,40. Aí a mesma coisa aqui, esse outro, 30% do moca. Então, o moca dentro do especial vai ser, fazer só esse daqui, o moca dentro do especial, a proporção dele vai ser isso daqui, essa quantidade sobre esse total. Então, tenho aqui que foram esses dois que eu coloquei aqui. Aí aqui de lado eu botei a limitação que ele está dizendo. Isso que eu fiz aqui, fiz para o café considerando o especial, que tem duas restrições, formado por dois blends. Aí. Já o dark é 60% do café brasileiro e não mais de 10% do café suave. Então, esse dark parece um café mais forte, que ele é 60% do café brasileiro e não tem muito, ele não tem mais, é menos de 10% do café suave. Então, parece ser um café forte. E esse regular, o regular, esse daqui não pode ter mais de 60% do café suave, é menos, né? Então ele não é muito suave, mas tem pelo menos 30% do brasileiro. Então é isso que vai compondo o blend do café. Na prática tem uma coisinha diferente aqui do exercício acadêmico que eu vi, é que as cafeterias profissionais, elas muitas vezes não usam pelo menos, ou no máximo, elas não usam maior ou igual, menor ou igual. É tantos por cento. Então, a receita, em muitos cafés, na prática, o café é tipo, sei lá, cappuccino. Aí entra tanto de leite, tanto de café colombiano, tanto do moca, tá? E assim, o macchiato. E aí cada um deles tem a sua composição. A lógica é exatamente essa. Aqui a gente está mostrando maior ou igual, menor ou igual, mas isso daí poderia ser igual. Né? Então é isso. A formação dele, a composição do exercício é essa. Aí, pronto, aí com isso a gente está pronto para resolver. E aí vamos ver.
O que nós colocamos aqui foi que nós queremos maximizar isso daqui que é o lucro, aqui, o lucro, alterando essas células daqui, esse conjunto de células é esse conjunto que está aqui. E aí as restrições que a gente colocou. Bom, vamos ver essas restrições daqui, que esse peso, né, esse peso aqui tem de ser menor ou igual que isso, o peso de cada insumo. Ele começou a botar aqui as restrições da composição, ou seja, esse daqui, por exemplo, o C10, esse C10, tem de ser maior ou igual que 60%, que é esse valor que está aqui, que é o C10 maior ou igual do que o D10. Então, isso aqui está dizendo que ele está pegando essa restrição do Dark. Né? Quando ele diz que o C10 tem de ser maior ou igual que D10, é porque ele colocou, ele viu aqui, C10, que no Dark, pelo menos 60% do café brasileiro. Então, esse é o brasileiro em relação ao total. Então, essas restrições aqui são aquelas associadas à proporção, como a gente está vendo. Essa soma aqui, essa última, foi aquela primeira que eu falei, de K5 até K8, esse peso do café resultante tem de ser menor do que o estoque. Esse peso aqui, desculpe, dos insumos tem de ser menor. E aí pronto, as restrições, na verdade, foram essas daqui. Esse peso dos insumos tem de caber no estoque, né? O que tem, isso não tem de caber no estoque. E a composição do café, essa que é interessante, é que é a novidade, digamos. E aí a gente foi, como fizemos da outra vez, vamos tentar fazer pelo simplex, ver se é. Então, para ele não foi simples resolver usando o método simplex, justamente por causa dessas variáveis aqui que não eram como essas outras. Veja que essas outras era só soma. Somar essa coluna, comparar com essa outra, somar a linha e comparar. Era soma e subtração. Aqui a gente já tem multiplicação e divisão, né? Temos divisão principalmente, essas proporções. Então, para resolver isso daí, a gente vai usar o solver e mudar o algoritmo. Esse GRG, gradiente reduzido, não linear. E esse daqui também não resolveu, não. Vamos ver aqui o que foi que teve. Alguma coisa que foi errada aqui. Então, deixa eu fazer desde o começo. Vou colocar aqui. Seis e meio, 5,25. Então, vou fazer tudo. Eu posso ter cometido algum erro. Cada um desses vai ser a soma. Isso daqui. Esse daqui vão ser a soma. O estoque 110, 70, 80, 150. $110, 70, 80 e 150. Alguém fez isso, resolveu ele e encontrou a solução, deu certinho. Vamos ver aqui a receita. Deixa eu ver aqui se alguém resolveu. O meu deu certo. Ok, Lana, então me ajude aqui, veja aqui onde foi. Veja se você... Alguma coisa que eu bobeei. Então vamos lá. Já fiz aqui essa soma daqui.
Selecionando aqui. Ok. Café. Aqui o custo. Então, quando eu multiplico o custo, acho que eu já tinha feito esse daqui. O custo multiplicado por esse. A receita eu tinha feito. Vamos fazer aqui de novo. A receita vai ser. Professor, Sim. eu vi um erro aqui, eu não sei se vai impactar nele resolver, mas não tem esse Dark brasileiro em relação ao total? É 60%. Tem. O Dark brasileiro. No Dark brasileiro em relação. Ah, é 60. Foi naquela hora que eu fui explicar aqui, terminei batendo. Obrigado, foi isso mesmo. É horrível a gente precisa ter o maior cuidado nessas planilhas. Quando eu fui explicar a proporção, aí eu resolvi fazer, lembra? Aí o cursor bateu aqui em cima. Aí, acho que é isso mesmo, Miranda. Nem vou olhar o resto. Solver, aparentemente. Não. Está aqui 6%. 60%. Deixa eu ver aqui, talvez formatação aqui. Ele voltou para 6, não. Vou colocar aqui em outro local. É, 40%, 30%, 60%, 10%, 60%, 30%. Quando eu vou fazer? Vou ter de excluir aqui tudinho. Vamos lá. Esse daqui é pelo menos 40%. Então, maior ou igual que 40%. Esse outro, esse daqui, pelo menos 30%. Então, maior ou igual a 30%. Pelo menos 60%. Isso daqui, pelo menos 60%. Aqui. Não mais do que 10%. Não mais, menor ou igual que 10%. Não mais de 60%. Não mais, então, menor ou igual a 60%. Opa. Não mais 60%. Pelo menos 30%.
pelo menos igual que 30% café brasileiro. Bom, redefinir tudo, fazer tudo novo. Posso ter colocado esses 6%, isso daqui está com cara de que é alguma coisa de formatação. E foi isso que eu usei. Então, definir o objetivo. É o lucro. Variando. Isso. Restrições. Esse peso total aqui tem de ser menor ou igual que esse daqui. Aí vem a parte chata aqui. Essa proporção, pelo menos, maior ou igual que esse daqui. Essa proporção aqui, pelo menos 30%. Essa proporção aqui, pelo menos 60%. Pelo nome da ARC, não mais que 10%, menor ou igual a 10%. Regular, não mais que 60%. Opa. Não mais que 60%. Não, pelo menos 30%. Se tem alguma outra restrição, é inteiro, não é nada de inteiro. Opa, algum aqui. Então agora saiu. A composição é essa. É utilizar os 110 quilos que ele tem de estoque de café brasileiro, usa tudo, está aqui. A solução que ele encontrou, ele usa, veja, o peso total dos insumos foi igual ao que ele tinha no estoque. Bateu com a sua solução, Ilana? Deu. Foi isso. Bateu, professor. Está igual. Obrigado. Então, ótimo. Salvar aqui. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí esse problema da mistura. Na verdade, eu acho que foi alguma coisa por aqui que eu errei. É alguma coisa de formatação. Está aqui, Dark brasileiro. Sim. Essa daqui é a proporção que ele encontrou, que era para ser maior do que 60%. Vou botar aqui, só para a gente interpretar. É muito importante na programação linear, pesquisa operacional, a gente interpretar isso daí, porque isso é prático, não é isso daí. Por exemplo,
a mistura do colombiano, ele atendeu exatamente o valor aqui, 40%, pelo menos, 30% dos valores. No café Dark, ele tinha de ser pelo menos 60% do café brasileiro. Ele foi 90%, foi acima, quer dizer, como era pelo menos, o outro era 10% do café suave, então deu. Esse daqui, 60% do café suave, e esse daqui, pelo menos 30%, ele foi 33%, né? Então foi acima um pouco, deu certo. Então é isso aí. Com isso daí a gente encerra esses modelos, né? Deixa eu só pegar vocês para não sair, só para enquanto ele carrega, faz a chamada automática aí. Então, como vocês viram, a gente com esse modelo aí a gente encerra. Nós vimos os principais. Eu acredito que nos cursos de pesquisa operacional que eu tenho dado aqui na Federal, às vezes em empresa para fazer aplicação, essas coisas, os modelos que a gente usa são esses. Agora, claro que isso que a gente usa não quer dizer que pode ser usado diretamente, não. Isso daí é uma base em função do que você vai encontrar, você faz adaptação, entra mais restrição, sai restrição, isso é a lógica. É por isso que é tão importante, e eu valorizei tanto nesse AV2, aquela caracterização de um modelo real para a vida real. E que na segunda chamada e na terceira foi voltada para o Covid, para alguma coisa. É porque é uma coisa muito prática a pesquisa operacional. E, às vezes, quando a gente vai quando trabalha numa empresa, você vê aquele business intelligence, que são os processos que a empresa já lhe dá, como você pegar os melhores funcionários, não sei, tudo isso baseado em modelo do tipo da programação linear. Nós aqui vimos um, que foi a programação linear, mas existem vários, não dá para se ver. Mas esses daqui são os mais importantes, né? Então, pessoal, como eu falei, aqui a gente encerra hoje. Vou lançar o AV2, já vi os trabalhos, o pessoal que fez a terceira chamada, então está todo mundo já com suas notas, e isso daí gera o AV2. Né? Possivelmente hoje mesmo, mais tarde, deve estar lançado. Ok? Então, se vocês tiverem qualquer coisa, deixa eu olhar aqui o chat, para não deixar de... Ok, o último foi quando a Ilana disse que deu certo. E obrigado aí, Ilana, por localizar o erro, né, que a gente termina fazendo. Eu fiz anteontem, ontem, vi fazendo esses exercícios. Aí quando até agora eu vou procurar descobrir por que é que aquele percentual, eu botava 60% e ele ficava 6%. Deve ter alguma coisa. Aí alguma função, algum resquício de coisa que ficou. Mas então, por mim, está tudo ok. A gente se vê na próxima semana. Né? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Talvez o senhor colocou a restrição em cima. Vai ver dos 60%. Ok, Ilan, né? É a idade também, tem de dar o desconto aí da idade. Ok, pessoal. Então, se não tiverem nada, eu vou encerrar aqui a gravação. Tá? Se quiserem. Ok, bom final de semana também, Carol e Sofia.